Este salmo aqui não é fácil de ser entendido. Este salmo, ele é escrito a partir da ira de Deus. É a visão do homem a partir da ira de Deus. E ira é uma coisa que a gente não compreende muito quando se trata em Deus. Alguns pensamentos humanos, algumas palavras humanas são colocadas em Deus ou aplicadas a Deus dentro da visão humana, do sentimento que há em Deus, que o homem não sabe retratar. E assim na Bíblia a gente encontra essas expressões, como Deus se arrependeu. Isso é uma expressão humana. Arrependeu Deus, o perfeito homem, é uma expressão humana. A ira de Deus é uma expressão humana, para se falar de um sentimento de Deus que o homem não sabe muito bem o que é. Mas a Bíblia é farta em falar da ira de Deus. O Salmo 90, ele fala da ira de Deus. Um Deus irado pune o homem pelo pecado. É isso que está aqui, bastante estranho para um dia após as comemorações do Natal, e hoje ainda comemoramos o Natal, e o coral cantou músicas natalinas. Entretanto, a gente está mostrando isso aqui para falar para os irmãos deste sentimento que invade o coração do homem nesta data, nesta época do ano. E é um sentimento assim, até muito bem retratado ontem pela União da Mocidade, pelo grupo que fez aquela esquete, ainda que pequena, nós passando uma boa mensagem ali, né? As pessoas que pensam que essa é a época mesmo de gastar o que recebe, se recebe mais dinheiro nessa época do ano para se gastar. A pastoral, que eu não sei quantos leram, a gente trata disso, né? Quantas pessoas chegam nessa época, puxa, esse ano voou, como o Natal chegou rápido, como o ano passou rápido. E isso é uma ilusão tremenda, né? Porque como eu coloco aqui nesta pastoral, o ano teve, né, os mesmos meses, né? As horas, os mesmos 60 segundos, né? O dia, os mesmos 24 horas. Claro que tem mais aí 6 horas que depois formam o ano bissexto, né? De 4 em 4 anos, 4 vezes 6, 24, dá então mais um dia para formar o ano bissexto, e aí fevereiro tem 29 dias. Mas mês de fevereiro tem 28 dias, os meses, né? 30 dias e 31 dias. Então, por que passou mais rápido? Então, eu retrato nesta pastoral que passou mais rápido por causa da nossa agenda cheia de compromissos. E esses compromissos, na verdade, nem sempre eles são importantes para a vida de excelência com Deus. É aí que eu queria chamar a sua atenção para o fato de que a nossa vida ela tem que ser vida de excelência com Deus, para Deus. Todo o nosso ser adorando, louvando a Deus. Este salmista, no Salmo 90, e é Moisés que escreve este salmo, ele vai dizer que os nossos dias se passam na ira de Deus. No verso 9 deste salmo. Todos os nossos dias se passam na tua ira. E aí que entra a questão da ira de Deus. Se passam na ira de Deus. Então está retratando um Deus irado. Um Deus irado. E punindo o homem pelo pecado. De que maneira vem então esta punição? Acabam-se os nossos anos como em breve pensamento. Então a vida do homem, ela termina aqui na terra, e não há quem possa fugir disso, né? Ninguém pode escapar disso. Escapar de quê? Ninguém pode escapar da morte. Ninguém pode escapar dessa passagem do homem pela terra. A vida do homem termina, um dia termina,
E essa é a ira de Deus retratada pelo salmista. Bancroft, no seu livro Teologia Elementar, ele fala uma coisa que a gente não entende. Ele imagina um homem descendo à sepultura, e aí ele diz assim: essa é a maior vergonha do homem, é quando ele desce à sepultura. E a gente não entende como pode ser vergonha o homem ser enterrado, porque isso é uma coisa natural. O homem vai morrer e vai ser sepultado. Mas quando ele diz essa é a maior vergonha, ele explica que esse não era o intento de Deus para o homem, não era o objetivo de Deus. Deus não criou o homem para isso. Deus não criou o homem para a morte, para ser destruído. Deus criou o homem para viver eternamente. Mas o homem, pelo seu pecado, ele provoca isso. E aí então que Moisés começa a ver um Deus irado tratando o homem dessa maneira, punindo o homem com a própria morte. Então tudo passa rapidamente e nós voamos, diz o verso 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. É por isso, amado, que o ano passa rápido. É uma ilusão da nossa mente. O fato é que a nossa mente anda sobrecarregada. E tantas coisas deste mundo, e ela não se envolve tanto com Deus. Porque quando ela se envolve com Deus, os dias são prazerosos. São dias de paz. Quando ela está, a vida, é a vida de Deus em nós, então viver não é um peso. E é assim que a palavra de Deus nos diz. Eu estava dizendo uma terça-feira aqui, o Paulo Boaventura, pastor Paulo Boaventura, ele pegou no dia 27 de novembro de 2009, sobre isto aqui, num dia de meu aniversário, e o pastor Roberto Mazzucchelli pregou sobre isso dia 27 de 11 de 2010. Essas coisas eu anoto na minha Bíblia. Todas as pessoas que leram, hoje eu estava lendo um texto aqui que estava escrito Chailene, 27 de 11, acho que 2008, se não me engano. Então, todas as pessoas que leram um texto assim, do dia do meu aniversário, tem as anotações aqui. Mas eu estava dizendo aqui, o pastor Paulo Boaventura estava presente, e ele estava dizendo, eu não entendo, eu custei entender isso aqui, né? Mesmo ouvindo a explicação do pastor Paulo Boaventura, que fez uma explanação muito profunda, boa e didática, acerca disso. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E eu estava pensando nisso daqui, o que é isso, né? E custei a entender isso aqui. O que é contar os dias, né? Contar os dias para alcançar o coração sábio, né? Eu digo mesmo, custei a entender o que Moisés pediu aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias. E eu faço uma pergunta na pastoral de hoje: o que é isso? O que é contar os dias? O que é contar os dias? E parece-me, ainda sem muita certeza, né? Parece-me, né, que o que Moisés está dizendo é: a vida é breve, a vida é breve. E é este o contexto do Salmo 90, é a brevidade da vida. A Sociedade Bíblica do Brasil coloca um título aqui nesta Bíblia que eu uso, que é a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. A vida do homem passa aqui. Então parece-me que o que Moisés está dizendo é: a vida é breve, aproveite os dias de sua vida para alcançar um coração sábio, viver bem, viver os dias da vida buscando em Deus a sabedoria divina.
Sabedoria que me parece também personificada no capítulo 8 de Provérbios. Quando a gente lê o capítulo 8 de Provérbios, não há como não entender que ali está Cristo, que ali está Jesus, e que a sabedoria é Deus, que a sabedoria é Jesus, é o Cristo, ali tão bem retratado na sabedoria. Sabedoria divina, aquilo que Salomão pede, né? Sabedoria do alto, para viver bem a vida. E certamente esse viver bem com Deus e, claro, com as pessoas também, viver com sabedoria, certamente isso vem de Deus. E é por isso que Moisés pede a Deus: ensina-nos a contar os dias, para que alcancemos coração sábio. Um outro pedido de Moisés aqui, ele diz assim, lá no verso 14: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Verso 14. Esses pedidos que a gente vê na Bíblia, a gente precisa olhar para eles, porque esses servos de Deus, os servos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, eles pararam para pedir, e eles pediram, mas o que eles pediram muitas vezes passa longe do nosso entendimento. E então ele diz: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. A benignidade de Deus, quando nós pedimos isto, sacia-nos com a tua benignidade. E saciar lembra água, né? Lembra água no momento de sede, né? Lembra o salmista a dizer no Salmo 42: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim, ó Deus, por ti suspira a minha alma. É o homem, é a alma do homem, a alma humana, né? Com sede de Deus, sede da presença de